todas as vezes que eu manifesto nas minhas redes sociais a intenção de passar a publicar conteúdos, eu falando, todas as vezes eu já observei e constatei. A Adriana Santana reage. Você não escutou errado, não. Todas as vezes que eu manifesto a atitude, a minha intenção de projetar conteúdos de desenvolvimento pessoal, a Adriana Santana, conhecida aqui no Brasil como ex-BBB influenciadora digital, para quem não conhece a verdadeira face dela, para quem não conhece a verdade por trás dos feitos dela, das realizações dela. Porque para ela chegar onde ela chegou, para ela alcançar as conquistas que ela alcançou, e não tenho inveja nenhuma da pessoa dela e nem nada do que ela alcançou, porque eu me vejo tão capaz quanto ela. Só que a diferença entre eu e ela é que eu não sinto esse tipo de necessidade na minha vida para eu me sentir realizada. Não sinto, e eu falo isso com muita verdade e honestidade, e Deus é prova e testemunha do que eu penso sobre realizações materiais, sobre obtenção de acúmulos materiais. Deus sabe o que eu realmente penso. Então, a minha diferença entre elas são muitas, claro. Até porque ninguém é igual a ninguém, coisa que ela, eu acho que não sabia aí um tempo atrás aí. Por que eu acho que ela não sabia? Porque em vários momentos essa mulher externou comportamento emulativo. E o que é emulação, gente? É tentar ser igual, é tentar agir igual, é tentar superar. Inclusive, teve uma vez que ela externou a fala do tipo assim: ai, que as pessoas fala, julga, critica, mas é porque queria estar no mesmo lugar, é porque não está fazendo igual, então faz melhor. Essa foi a fala dela. E não, isso é a forma como ela quer enxergar, só que a verdade ela não fala, que é as motivações que estão por trás das ações dela. Como agora, por exemplo, recente. Faz pouco tempo que essa mulher aí colocou na cabeça dela de se tornar cristã. Eu acho que é evangélica, né? Porque parece que até por batismo ela passou. E eu falo, acho, porque eu não tenho certeza, porque eu não fico lá dentro da vida dela, investigando a vida dela, não. Vez ou outra eu passo o olho superficialmente no YouTube para ver se está tendo alguma reação aqui. E vira e mexe tem, como por exemplo recente, que ela viu que eu postei um vídeo aí onde eu apareço falando, eu até olhei a data aí agora aí, porque eu resolvi olhar hoje, porque eu tô passando por uma situação que vem, perdurando há muitos anos, com pessoas do tipo dela, com mentalidades do tipo dela. E aí o que acontece? Eu pensei assim, gente, pra que eu vou ficar dando ibope pra isso? Pra que eu vou perder energia com isso? Pra quê? A vida é tão valiosa, mas tão valiosa, eu tenho minha vida tão perfeita, tão completa, e eu tô dando espaço para isso, para esse tipo de gente com esse tipo de comportamento fúteis, que para se sentirem realizados, para que se sentirem preenchidos, precisaram ter que fazer tudo o que fizeram e com coisas ocultas no meio, com ações ocultas no meio, como que fala, gente? Duvidosos, com meio duvidosos, estratégias, né, do tipo encher o caminhão de cesta básica e levar para a comunidade carente e postar nas redes sociais com o objetivo de obter engajamento, algo desse tipo, como também pegar conteúdos das redes sociais dos outros e criar conteúdos de desenvolvimento pessoal com base nisso, né? Tanto que não é só eu que viu isso acontecer, não, tem outras pessoas também do meio aí, pessoas que chegaram, acho que a atuar como digital influencer, fazendo esse tipo de denúncia aí por meio de vídeo aí, tem esse vídeo solto aí na internet aí, da pessoa falando que é comportamento típico dessa sujeita. Ou seja, ela não está satisfeita com as coisas que ela alcançou, não. Não está satisfeita, não. Não está satisfeita com o casamento, com os filhos, com as realizações pessoais dela, não. Por quê? Porque se ela sente essa necessidade de reagir do lado de lá, postando conteúdo, quando ela vê eu postando do lado de cá, é porque tem algo mais aí por trás dessa atitude dela, que é o quê? É a porra da emulação. Então é só eu agir do lado de cá que ela reage do lado de cá, do lado de lá. Você entendeu? Então aqui, que fique muito claro, tá? Eu passei a ler livros, não foi por causa dela, não. Eu me interessei pelo inglês, não foi por causa dela, não. A minha escolha de Maringá não tem nada a ver, relação nenhuma com essa sujeita, não. Os meus interesses por desenvolvimento pessoal, conteúdo de desenvolvimento pessoal, não tem relação
nenhuma com essa sujeita, já tá tudo registrado nas minhas redes sociais. Desde o começo, tá lá o textão lá de 2016 que eu externei de minha própria mente, da minha própria originalidade, não foi copiando no Instagram dos outros, não. Não foi copiando na página dos outros, não. Então, tudo que eu fiz na minha vida até agora, todas as minhas escolhas, não teve relação nenhuma com essa sujeita. A única que teve relação com ela é deixar de fazer as coisas porque eu via que ela estava com esse tipo de comportamento. E qual que é o sentimento que está ali dentro, gente? É aquele sentimento de querer superar. Tipo, ela faz, eu também posso fazer. Como, por exemplo, né, meu Instagram é vitrine, que é o Instagram que é bonitinho, mas que não gera resultado, mas que tentou fazer igual, tentou seguir o mesmo estilo e não conseguiu, porque tem uma personalidade diferente. Aí é onde eu fui descobrir a comparação que gera a competição, né? Porque tenta fazer igual, porque tentou fazer o Instagram bonitinho, igual eu venho fazendo, que é algo natural meu, e nunca foi com intenção de querer ser mais do que os outros e melhor do que os outros. Até isso a sujeita tentava fazer, que é fazer publicações colocando o Instagram num layout bonitinho, fazendo com frasezinhas, alternando entre fotos, frasezinhas, postagens bonitinhas, mas como eu não conseguia manter, porque o que a movia ali dentro era pior do que a inveja, aí pegou e começou a criticar, começou a externar falas do tipo Instagram vitrine. E a sujeita não para não, gente. Ou seja, o que adiantou todas as conquistas que eu obteve se o que a motiva tá ali dentro ainda, ali alojada ali dentro ali? Não pode ver eu aparecer minha cara aqui falando no vídeo do lado de cá? Não pode ver que a bicha já reage do mesmo jeito, rapidamente do lado de lá? Eu tinha, tem um vídeo meu aí que ele ficou um tempão parado. Depois dele eu não publiquei nada, fiquei quietinha, só observando. Ela e várias ficaram paradas, ficou aquela maré mansa. Aí tá lá o tempo lá que eu postei o vídeo, ficou um tempão parado. Aí ela e os outros, né, que eu andei prestando atenção, que também tem esse tipo de comportamento, pegou e ficaram parados. Aí foi eu voltar e começar a publicar vídeos, aí eles vêm tudo de novo. Entendeu? É a emulação, é emulação. Então, Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauô Raymond, já copiou legenda de Instagrams meu. Carol Dias Leite, mulher do Kaká, já copiou legendas, já publicou legendas em fotos dela extraindo das minhas publicações. Tipo, eu fiz a publicação no meu Instagram, usei a legenda, ela foi lá e replicou lá nas redes sociais dela. Se ela negar, gente, é porque é muito hipócrita, é porque não vale nada. São as pessoas dessa faz e nega, porque não vale nada. Entendeu? É só uma superficialidade de bondade, porque quem tem coragem de fazer uns troços desse e negar é porque não presta. Tá? Então, essa Carol já fez isso muitas vezes, a Mariana Goldfarb muitas vezes, tanto que ela passou a extrair fotos em natureza, tipo assim, o estilo que ela publica lá nos Instagrams dela é semelhante aos meus, é semelhante. Fotos, chegou a imitar fotos minhas, chegou a publicar vários tipos de fotos emulando, tipo assim, se eu postava foto de cabelo solto, ela postava lá de cabelo solto. Se eu postava foto usando o relógio do lado de cá, ela postava foto usando o relógio do lado de lá. Entende? Se eu postava foto do pôr do sol, ela postava foto do pôr do sol do lado de lá. Esse comportamento é típico entre eles, é um comportamento em comum que eles têm, entendeu? É a emulação, então eles ficam copiando e imitando o que o outro está fazendo, mas sempre com o intuito de sobressair para melhor, porque é o que está ali dentro deles, um motor ou seja, enquanto eu faço naturalmente, ou seja, não é com esse tipo de intenção, porque até mesmo porque eu tenho um perfeccionismo na minha personalidade, algo que chegou a ser muito criticado por esse tipo de gente com essa linha de mentalidade, de pensamento, por eu ser naturalmente assim, naturalmente as minhas coisas saem mesmo no tom que sai, mas geralmente é mal visto, né, por esse tipo de pessoa. Então o que elas fazem? Começa a emular contra, começa a querer fazer mais e melhor. Então, assim, o que eu venho lidando na internet é muito mais do que vocês sabem. É muito mais. Então, são essas pessoas que eu falei. Agora, recente, né, eu tinha descoberto a Andressa Urach, com aquelas leituras de livro dela lá, que durou aí um período de tempo, e agora ela resolveu se mostrar mesmo, a real mesmo, quem que ela realmente é, e as intenções dela, e quais foram as estratégias que ela estava usando. Agora, Graciele Lacerda. Se eu passo aqui um período de 2 dias sem postar nada, ela vai lá e posta um vídeo num dia lá. Ou às vezes fica até um dia sem postar. Mas se eu acordo aqui 8 horas da manhã e posto um vídeo, ela vai lá e posta 8 horas da manhã. Se eu posto aqui um meio-dia, ela posta um a meio-dia. Se eu posto aqui 2 horas, ela posta 2 horas. Ou seja, cada movimento que eu faço aqui, ela faz lá. No YouTube dela. E ela eu descobri recente,
Eu descobri recente. E desde que eu descobri, eu comecei a observar para ver se é isso mesmo, é isso mesmo. A cada vídeo que eu solto aqui, ela solta lá no YouTube dela. A cada vídeo que eu solto aqui, ela solta no YouTube dela. E é sempre coisas assim, pegando do que eu tô soltando aqui, do lado de cá. É rosto, é cabelo, é boca, é maquiagem, é pele, é malhar, é caminhada, é pôr do sol, olha o dia como tá lindo. Ou seja, sempre, gente, tem esse tipo de comportamento. Foi isso que eu descobri que existe no meio desse povo. É isso que eu descobri. Só que eu vinha não querendo não falar, não querendo citar nomes, querendo evitar esse tipo de situação que eu acho nojenta. Uma situação que eu acho nojenta, uma situação que eu acho assim. Por que, que essas pessoas são assim? Por que, que elas têm que agir motivadas desse jeito? Por quê? Não seria melhor, mais bonitinho elas seguir postando as coisas delas lá com base nelas mesmas, sem ficar olhando o que os outros estão fazendo? Não seria melhor assim? Não seria mais original? Por que, que tem que ser sempre assim? O outro fez lá na dele e eu vou fazer cá também? Então eu acho isso ridículo, eu repugno, eu sou contra. E isso me cansa, isso me estressa, isso me desgasta. Mas é só que é assim, quando eu posto algo do lado de cá que é negativo, que é um comportamento negativo, aí você vê eles se regozijarem. Aí as postagens é sempre com um tom de riso, de tipo assim, algum tipo de externação de felicidade. Você entende o que tá por trás do comportamento dessa gente? Que tipo de ser humano se sente feliz, se sente bem, alegre com a desgraça dos outros? Que tipo? Então, assim, o que eu venho lidando na internet é com gente desse tipo aí, é com gente que estão com milhões de seguidores nas contas dos Instagrams. Só que muitas dessas pessoas, quando vieram fazendo isso lá atrás, não tinha esse tanto de número, não. Então, as pessoas vão chegando, consumindo aquela superficialidade ali, mas não sabe o que está por trás daquilo ali. Não sabe. Então hoje a maioria delas carrega a linha do meu pensamento, do meu raciocínio por trás das ações delas e das publicações delas. Por quê? Porque elas vêm consumindo o que eu ando fazendo ao longo desses anos. Só que a diferença entre eu e elas é que eu nunca foquei nisso como profissional e nunca usei isso para ficar emulando contra os outros, ou seja, enquanto eu vinha publicando naturalmente, ou seja, acontecia a situação na minha vida, a experiência, eu vivenciava ela, obtia ali a minha observação, conclusão. Eu ia lá nas redes sociais e extraía naturalmente. Entende? Então, enquanto eu vinha seguindo dessa forma, ou seja, sem levar isso para o lado profissional, elas foram se baseando em cima disso e transformando lá para o lado pessoal. Então, por exemplo, conteúdos de desenvolvimento pessoal se tornou algo naturalmente do meu interesse relacionado à minha vida, porque as minhas experiências são de desenvolvimento pessoal. Então, os tipos de textos, de escolhas, de conteúdos que eu publico sempre foram assim, desde antes de YouTube ser YouTube, desde antes de existir digital influencer. Sempre foi. A maioria delas que emulam contra mim voltaram à mente e passaram a fazer escolhas interessadas a coisas de desenvolvimento pessoal. A maioria delas, vira e mexe, elas estão produzindo coisas desse tipo, elas inserem esse tipo de escolha nos trabalhos delas. Entendeu? Então, enquanto para ser eu não dependi delas e nem do que elas fazem, para elas estar hoje na posição em que elas estão, elas andaram consumindo meus conteúdos e não só isso, emulando contra tudo aquilo que eu vim fazendo. Entendeu? Então, assim, eu tô de saco cheio dessa gente, eu tô assim, tão enojada, mas tão enojada, que quando eu penso assim, nesse meio, eu vejo um bando de vermes, um bando de urubus, um bando de vampiros, eu só vejo coisa ruim. Não consigo ver luz nessas pessoas, não consigo ver nada de bom. Aí vão falar que o mal tá no meu olhar, que vão falar que é porque eu tô dominada pelas coisas ruins. Não, não foi eu que andei fazendo essas coisas com essas pessoas, foi elas que andaram fazendo. Uai, não é melhor aceitar a verdade? Ou é mais fácil falar que eu que tô com inveja, que eu que tô, porque eu sou uma fracassada? Ah, tá falando assim porque não tá no nosso lugar. Ah, tá falando assim porque não conseguiu. Não, é porque eu nunca levei aqui a sério. Nunca usei isso aqui como profissional e nunca fiz nada aqui emulando contra os outros, querendo sair mais que os outros, fazer mais que os outros. Ou fazer mais quantidade, que nem teve uma delas aí, né? Que falou assim, ai, que eu boto para como é que é? Não, a fala dela externava algo do tipo assim, eu sou a que faço, eu sou a que ajo, eu sou a que executa e que realiza. Comportamento típico também.
porque vê que eu várias vezes eu externo aqui, que eu tô nessa jornada há muitos anos, que tal, e aí elas veem que não aparece nada de diferente na minha vida, de realização, aí ficam usando esse tipo de fala, sabe? Tipo assim, eu realizo, eu faço, e você? Até hoje não realizou nada, não conquistou nada. Vira e mexe vem esses tipos de externações desses tipos de pessoas aí. Vira e mexe. Só que, gente, pelo amor de Deus, cada mente é cada mente. Quanto essas pessoas acharam que para elas se sentirem realizadas na vida, precisaram de tudo que elas acreditaram que elas precisam para se sentirem completas, eu já enxerguei que a vida não é assim. Eu já enxerguei a real. Qual que é a real? Eu já tenho a minha percepção das coisas, minhas conclusões e o que eu realmente quero possuir e ter na minha vida. Eu já tenho. E acredite, não tem relação nenhuma com nada do que essas pessoas alcançaram e fizeram, ou seja, nenhuma delas, independente de quem seja, ó, independente se estão na realeza ou não, independente se estão em cargo político ou não, independente de quantos troféus alcançam, que nem teve uma delas aí também, que é outra também que andou emulando contra meus conteúdos. Eu publicava meus textos contando a minha história cá, e ela publicava algo do tipo parecido lá para vender essa ideia para os como que fala, seguidores dela lá, os consumidores do conteúdo dela, o tanto que essa sujeita hoje está em alta. Mas assim, eu olho para eles todos iguais, porque eu vi todos eles agirem da mesma maneira. Ela recentemente agora, ela fez um vídeo, ela abriu o vídeo já postando assim, ó, o número de prêmios, o número, eu acho que alguma coisa lá relacionada a prêmios, como se ela tivesse no ranking das coisas, né? Aí eu só olhei e pensei assim, é para isso que eles querem essas coisas. É para isso, é para se sentirem desse jeito que ela tá fazendo ali, ó, ostentando. Aqui, ó, eu sou considerada aqui no Brasil essa pessoa X, ó, eu alcancei o ranking tal. É isso que está por trás da motivação dessas pessoas, do comportamento dessas pessoas. Entende? E eu, para mim, no meu modo de ver, eu acho que isso é tão desnecessário. No meu modo de ver, eu acho. E não, isso não tem relação nenhuma com inveja, só tem relação com as experiências que eu andei vivenciando na vida, que não são poucas, que me fizeram enxergar as coisas mais importantes da vida, as coisas essenciais que realmente são importantes, me fez valorizar coisas da vida que tem pessoas que acham que é banal. As experiências que eu vivi, graças a Deus por isso, e não foi nenhuma com base em nenhuma dessas pessoas aí, que se acham bambambam bam, bam, porque tem prêmio X, porque tem aquilo tal, porque tá no topo, porque bababá, né? Mas não fala a verdadeira motivação que os levaram até lá, não falam, nunca falam. Eu já vi vários momentos assim, ó, deparei com entrevista deles assim, na internet, e eles falam a motivação, mas falam um monte de coisa, mas não fala que é a emulação. Não falam. Então eu vejo tudo igual, é um bando de hipócrita, de mentirosos. Então essas pessoas, para mim, elas podem chegar lá em Marte e falar: eu sou dono de Marte, que eu vou ver do mesmo modo que eu vejo todos. Porque todos têm esse tipo de comportamento em comum, chegam lá com os comportamentos em comum. Então eu vejo, sabe, uns vermes, uns bandos de vermes. O que acontece? Aí essa sujeita pegou e publicou, né? Ah, aqui, ó, tá aqui no ranking, de acordo aqui com a votação aqui, ó. Eu sou isso, isso, isso e isso, considerada do Brasil. Eu pensei assim, claro, porque é isso que preenche a mente de vocês. É isso que vocês, por isso que vocês ficam lutando tanto uns contra os outros. E é por isso que vê a vida como um campo de batalha, porque é esse tipo de coisa que vocês querem ficar alcançando. E eu acho que o ser humano, para se sentir bem, feliz e realizado, não precisa dessas coisas. Mas só que eles são estimulados a acreditarem que precisam. Aí, se você não alcança as mesmas coisas que eles, aí eles já te taxam de fracassado, te taxam de medíocre, te taxam de tudo quanto há. Né? Como, por exemplo, eu postei um documentário aí do Einstein, Albert Einstein, uma pessoa que eu ouvi falar muito na minha vida durante o tempo escolar, mas nunca parei para pesquisar, nunca parei para estudar, nem prestar atenção, e só fui ter acesso nesse documentário aí. Não é de agora, tá? Esses vídeos aí, não é de agora, eu já tinha conhecimento deles há muito tempo. Tanto que quando o rapaz do canal Nostalgia postou o dele, o que ele fez, eu já tinha visto o documentário. Eu esqueci o nome do rapaz agora. Ele fez um vídeo até muito bom, um trabalho muito bem feito. Ele fez um documentário, um trabalho assim, falando da vida de Albert Einstein. Eu vi o trabalho, eu gostei muito do vídeo dele, porém eu já tinha visto o documentário do Einstein, então esses vídeos aí são antigos. Não, eu esqueci o nome do rapaz, sério mesmo. E aí o que acontece? Eu postei, né, o vídeo falando aí, esses vídeos recentes aí. Que é o quê? Qual que é a intenção? Gente,
Tem muita informação útil e relevante na internet, de graça, que vocês podem acessar. Que nem eu tive muita dificuldade com o meu tempo de escola, tive muita dificuldade. Mas agora nós temos acesso à internet que tem esses conteúdos e ajuda bastante para quem teve o ensino escolar muito ruim, para quem tinha dificuldade de lidar com o sistema tradicional de ensino, né, que é o que eu acabei descobrindo. E aí o que acontece? Albert Einstein passou por esse tipo de situação lá no tempo dele. Eu fiquei surpresa quando eu ouvi essa parte no documentário, que é o quê? Ele não acompanhava os mesmos passos ali das pessoas lá daquele tempo dele, da elite ali, ele não acompanhava, por mais que ele estava lá no meio deles e tinha condição de estar lá no meio, porque naquele tempo estudar não era para qualquer um, não era, imagina, não era para qualquer um. Então, assim, por ele faltar muitas aulas, os próprios professores já via ele como uma pessoa fracassada. Por ele, você vê, parece que o pai dele tentou arrumar trabalho para ele, mas não tinha vaga. Só sei que foi chegando um ponto, né? Parece que nem a pessoa, o locutor do documentário fala que o pai do Einstein morreu, provavelmente acreditando que o Einstein era um fracassado, né? Então, provavelmente, né, se realmente isso aconteceu, fica esse tipo de dor, né, na mente da pessoa, tipo, nossa, meu pai morreu com esse tipo de sentimento em relação a mim, ou com esse tipo de pensamento em relação a mim, né? E aí, o que que acontece? Ele passou a se sentir deprimido. Ele passou a se sentir triste, o que que é? Desanimado, que é o quê? Porque você vê esse tipo de julgamento, você sente esse tipo de julgamento, as pessoas olharem para você assim, eu aprendi a não me importar. Porém, dependendo do tipo da situação e do contexto, eu fico irritada. O que é irritada? De ver que a pessoa, ela acreditou que ela precisava de tudo aquilo ali para ela se sentir um ser humano realizado, ou seja, na verdade o que ela quer alcançar é o senso de empoderamento, porque hoje, na nossa era digital, a tendência é quanto mais números eu alcanço nas minhas redes sociais, mais mostro o quanto eu sou vencedor. Hoje a tendência é essa. Qual que é a tendência hoje? Quanto mais número eu alcanço no Instagram, quanto mais número eu alcanço no YouTube, mais isso mostra o quanto eu sou o bambambam, bam, bam. Mais isso mostra o quanto eu sou aqui a pessoa, sabe, referência para alguma coisa. Só que olha a maneira como eu olho um por um. Isso vai desde a realeza até a um andarilho, uma pessoa que está em situação de rua. Eu olho para todos e vejo todos iguais, que é o quê? Um corpo, um organismo coberto de pele, por dentro há ossos, ou seja, uma estrutura de esquelética, uma estrutura ali de ossos, né, o esqueleto. Por dentro desse esqueleto há órgãos, portanto, todos sentem o mesmo tipo de necessidade: fome, sede, vontade de fazer fezes. Então, quando sentem vontade de fazer fezes, vão para o mesmo tipo de lugar, que é o quê? Para um banheiro, sentam no vaso, faz fezes, que é o que nós temos dentro de nós, ou seja, quem somos nós quando você olha para dentro do seu corpo? Ou melhor, quando morrem, né? A podridão, o fedor. Então, quando eu olho para todas essas pessoas, eu vejo dessa forma, ou seja, eu sou assim, eles também são assim. Então, os feitos, as realizações são superficiais, são crenças que a própria vai saber quem colocou isso aqui dentro da terra para a gente acreditar em tudo isso. E sim, a gente segue cegamente acreditando nessas coisas, segue cegamente. Então, se você não tem um relapso na sua mente assim, de clareza, assim, ó, de lucidez, você vai seguindo cegamente, que nem hoje hoje eu caí em mim, então assim, gente, peraí. Eu tô em Dayatuba, bem longe da minha casa, meus pais estão longe. Cheguei aqui começando praticamente do zero, já estou dentro de uma kitnet, ou seja, tenho condições de trabalhar sozinha se eu quero, tenho condições de fazer o que eu quiser, do jeito que eu quero, ou seja, eu tenho a minha liberdade. Graças a Deus eu sou saudável e eu tô dando importância para esses comportamentos fúteis. Eu tô me deixando levar por esses tipos de comportamentos, por esses tipos de pessoas que fizeram o que fizeram para chegar lá, e eu vou ficar me importando delas externarem falas ou comportamentos julgando por eu não ter alcançado as mesmas coisas ou por não ter realizado coisas materiais? Não, peraí, gente, peraí, então peraí. Cadê a lucidez aqui? Então peraí, lucidez, vem cá, fica aqui comigo e deixa eu despejar aqui o que eu tô sentindo, mas sair também desse meio.
Viver mesmo de verdade, fora disso, porque isso é uma contaminação. Isso é uma rede de esgoto. Você fica dentro disso, cara, você adoece. Entendeu? E todos que eu vi no meio disso, enfiado no meio disso, todos que eu vi, todos, desde os mais famosos, desde as estrelas mais famosas, nenhum acaba sendo verdadeiramente feliz. Nenhum. Acabam conquistando coisas materiais e tudo mais, mas acaba não conseguindo a verdadeira essência da felicidade que muitas vezes está no dia a dia, nas coisinhas simples do dia a dia. Então, vindo esse espaço de lucidez, eu pensei assim, gente, se essas pessoas querem viver assim, com esse tipo de práticas, se elas querem ser assim, viver assim, isso aí já é um problema delas. Mas já que eu tô tendo esse espaço de lucidez na minha mente, de enxergar que eu tô caindo nesse tipo de bolha, é melhor eu sair enquanto é tempo. Até porque eu não tô disposta. Não tô disposta a ficar, a tornar isso aqui profissional. Não tô disposta, entendeu? E eu não tô disposta a ficar publicando conteúdo aqui, olhando o que os outros estão fazendo lá, para eu desenvolver aqui, eu não tô. E eu fico muito chateada, muito frustrada, muito irritada quando eu vejo que qualquer coisinha que eu solto aqui, tem gente se baseando nisso e criando conteúdo lá na emulação. Isso me frustra, isso me chateia. Porque para eu ser assim, eu escolho não ser assim. E por que essas pessoas não escolhem fazer o contrário? Por que elas não escolhem seguir de forma, entendeu? Certinha. Que é o quê? Eu tenho a minha mente, eu posso ter a minha originalidade. Então eu vou postar aquilo que eu sou capaz de fazer, sem ficar olhando o que os outros estão fazendo, sem ficar me baseando na personalidade dos outros. Entendeu? A maioria deles, gente, não tem essa capacidade. A maioria deles crescem muito. E quanto mais crescem, mais você vê que a emulação está ali por trás. Foi o que eu descobri. E sabe como que eu fico quando eu vejo essas coisas? Eu fico enojada. Enojada. É o que eu sinto, é o que eu realmente sinto. Então, como é que eu vou conseguir trabalhar numa coisa? Como é que eu vou conseguir desenvolver bem uma coisa se quando eu entro nisso, é isso que eu vejo? E não é mal olhado meu, não. Não é maldade no meu olhar, não. É real. Isso é real, é a forma como essas pessoas se comportam. Eu tô falando. A Mariana Goldfarb já pegou frase completa de postagens minha. Ó, muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando ela não tinha atingido os milhões. Ela pegou frase completa do meu Instagram. A única coisa que ela fez, que ela se deu o trabalho, foi de tirar a letra lá, se não foi engano meu, foi o artigo ou foi a letra E. Porque tinha uma junção, né? Era uma frase que tinha uma oração e aí tinha um artigo. Aí, para ficar a frase assim mais completa, ela foi e tirou. O único trabalho que ela teve foi só isso. Entendeu? Que nem a outra lá, a mulher do Cacá lá, que, ô gente, eu vou falar pra vocês, viu? Se for pra eu agir igual essas pessoas, se for pra eu me tornar o que elas acham que a gente tem que se tornar pra se sentir bem realizado, desse jeito que eu vi elas fazerem, cara, eu vou ficar aqui do jeito que eu tô aqui, desconhecida, vista como uma fracassada, e por aí vai. Mas por que em que eu sou vista dessa forma? Por esse tipo de gente que age desse tipo aí pela vida.